obrigado, Raul. Cara, uma honra ter você aqui com a gente, Fernando. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. E sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Afinal, nós nos colocamos aqui como igreja, né? Igreja de Cristo. Estamos na mesma família, estamos debaixo da mesma graça e sob a autoridade do mesmo homem, nosso Senhor Jesus. Bem-vindo, meu irmão. Alegria ter você com a gente, viu? Uma alegria conhecê-lo. Amém. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado, Breno, pelo convite. Boa noite, aqueles que estão assistindo a live. Um abraço também. E eu fico muito feliz por poder estar participando aqui, compartilhando algumas experiências, conhecimento, e poder conversar com vocês sobre o assunto. Opa, muito bem-vindo a todos aí que estão. Se vocês virem a tela do Breno travar, que ele é o cara do network, ele está compartilhando com vários homens aí de Marília e toda a região. Eu falo região porque tem amigos aí de fora, ó, Castilho não está mais em Marília, é um baita de um líder, estrategista. Marquinhos II, um dos maiores músicos de Marília, da banda Arquivo Nacional, e tantos amigos que estão caminhando com a gente aqui nesse projeto do Homens de Honra. Afinal de contas, o interessante é que são homens e mulheres, né? Sim. Homens e mulheres que têm acompanhado as nossas lives, têm encaminhado para os seus esposos, têm encaminhado para os seus filhos, porque a pauta que a gente aborda aqui, a pauta central é a família, né? Então, todos estão envolvidos nesse ecossistema. A prova disso é o nosso missionário Fernando. Ele está vindo numa pauta que fala de pai, mesmo sem ser pai ainda. Será pai de multidões, em nome de Jesus. Amém. Pelo menos aí uns 3 filhos para conta tem que providenciar, porque a esposa é pediatra, não é isso? Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, mas não é brincadeira, é profecia em nome de Jesus, que você tenha muitos filhos. Eu tenho 2. Tomei recentemente a decisão de fazer a vasectomia como um ato de gratidão e contentamento, sabe, meu irmão? Eu vi que Deus completou esse ciclo. Nós geramos 3 filhos, o primeiro não nasceu, mas todo o aprendizado, todo o processo da paternidade aqui na nossa família definitivamente transformou de maneira irreversível a nossa vida em casa, a minha visão a respeito de hombridade, a respeito de profissionalismo, a respeito de liderança e principalmente a respeito de sacerdócio do lar. Quando os filhos vêm, o bicho pega. Você tem, de certa forma, algumas ovelhas que isso acaba gerando para você essa concepção de uma responsabilidade, mas a hora que nasce o seu, meu irmão, o bicho pega. Brenão, passo a palavra para você abrir. Definitivamente, já temos algumas pessoas logadas, acredito que você tenha enviado para alguns, para alguns dos seus amigos aí, mas abra oficialmente a nossa live de hoje. Beleza. Fique à vontade. Boa noite aí, Raul. Boa noite, Fernando aí, nosso convidado da noite aí. Hoje vai estar guerreando com a gente aí, né? Levantando homens e dando seu testemunho, dando seu posicionamento. Então, queria dar uma boa noite a todos e apresentando o tema de hoje, que é explorar o papel do homem como um herói, à luz da Bíblia, né? E várias vezes o cara que vai lutar na guerra, o militar, ele se prepara para poder enfrentar essas situações. E nós estamos aqui também nos preparando para um dia poder estar guerreando aí com a armadura de Deus, né? Nós já estamos, mas também a gente precisa adquirir mais conhecimento, mais posicionamento e poder estar atingindo mais homens que possam se unir a nós nessa guerra, né, contra o maligno. Beleza, Fernando? Boa noite. Conta um pouco da sua história aí, da igreja, da onde você começou, como chegou em Marília, como é que você decidiu servir a um Deus vivo. Muito bom, Breno e Raul. Vou dar uma resumida. Eu tenho 30 anos, né? Sou educador físico e eu sou lá de Barueri, São Paulo. Nasci em São Paulo, mas desde criança morei em Barueri, né? E não nasci num lar cristão, né? Mas eu tinha uma avó que orava
orava muito pelos filhos dela, pelos netos, e eu fui alcançado por essa bênção, né? Então, quando eu ia passear, se divertir na casa dela, ela nos levava para a igreja. Algumas vezes eu gostava de ir, outras vezes eu não gostava. Porém, eu lembro que em uma das férias, né, em 2010, eu fui lá para passar um mês com ela e de repente meu avô faleceu. Foi um momento assim muito crucial na minha vida, que eu queria ser um exemplo como homem para o meu avô. Eu sempre tive meu avô como referência, como homem. Meu avô, ele serviu o exército, então ele era meio bruto. E eu queria ser corajoso, queria mostrar liderança assim como ele. E eu sei que na morte do meu avô, assim, eu falo que da morte veio a vida, né? Porque foi naquele momento que eu peguei uma Bíblia, e aquela Bíblia ali nos temas finais eu pude ler alguns temas, né? Sobre luto, sobre tristeza, alegria, algumas coisas, eu coloquei sobre luto. E naquele momento eu falei, Deus, por que só nesse momento que eu venho conversar com o Senhor, né? E eu sei que desde da minha infância, né, o Senhor sempre esteve à frente, mesmo com as circunstâncias difíceis que eu passei, mas eu já estava cuidando de mim, mas foi aquele momento que eu lembro, assim, que eu conversei com Deus. Então, eu falei, Deus, que o Senhor me ajude nesse momento difícil. Muitos vão pela alegria, mas muitos também vão pela dor. E talvez, se for esse momento, eu não tenho problema nenhum de vir pela dor. Então, eu fiquei questionei muito a Deus nesse momento, né? E porque meu avô foi a pessoa, assim, a primeira pessoa que morreu próximo de mim. Então eu fiquei 6 meses calado, em silêncio, assim, e questionando. E falei, vó, eu não volto aqui mais para casa da senhora até eu querer. Porque quando eu sei que eu voltar para casa da senhora, eu vou para a igreja. Então agora eu vou estar indo porque eu quero. Mas eu falei, me dá tudo que a senhora tem de crente. Aí ela foi, me deu alguns DVDs. E lá tinha uma pregação sobre missões. Tinha uma sobre a TV Distrai ou Destrói, e também tinha um sobre o satanismo na Disney, né? Que era a mesma pregação de missões também. Eram duas em uma. E eu assisti aquilo começou a mexer comigo, e a partir daí eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Então, eu comecei a frequentar a igreja, apareceu uma oportunidade de apoiar alguns missionários, né? E nesse momento eu acabei me colocando à disposição para mostrar as ruas para eles, para acompanhá-los. Isso era nas férias de julho, né? E aí, naquele momento, uma senhorinha falou, olha, você está acompanhando a gente, mas você não está pregando, bora pregar, rapazinho. Eu falei, aqui ainda não sou do livro dos crentes, mas tudo que a senhora falou eu entendi. Então, a partir de agora, eu também quero entregar minha vida a Jesus. Aí, entreguei minha vida a Jesus, e naquele momento, Deus tocou no meu coração e eu já comecei a evangelizar, já comecei a conversar com outras pessoas e falar do amor de Jesus. Então, assim, o início da minha vida foi essa, assim, na minha adolescência, na minha juventude eu conhecia Deus. Eu aprendi a jogar futebol muito, já um pouquinho velho, com 14, 15 anos. E o meu primeiro teste foi com 17. Então, com 14 anos, eu sabia chutar uma bola. Comecei no gol, tomando bolada, tudo. Mas eu lembro um dia que um professor meu falou, Fernando, você é um menino bonito, inteligente, tem uma mãe legal, sabe, que trabalha, que honra os seus filhos. Porém, cara, você andando com umas companhias, falando palavrão, gíria, essas coisas, cara, pô, isso não é legal. E aí eu falei assim, nossa, um dia eu quero ser que nem esse homem, professor Maurício, quero ser que nem ele. Agora imagina eu fazer o que ele fez e também poder falar de Jesus para as pessoas, né? E aí eu cresci com essa visão de que quero trabalhar com esporte e pregar sobre Jesus. Então, resumindo tudo isso, foi a partir daí que eu resolvi fazer educação física, para usar como uma ponte para evangelização. E depois eu posso contar sobre a experiência do teste, né, que eu coloquei, o senhor deseja que eu seja missionário ou um jogador de futebol, que seja feito sua vontade. Mas resumindo tudo é isso. Eu só vou contar da minha esposa, né, então eu sou casado com a Thaisa, né, já estamos há 4 anos juntos, 3 e pouquinho de casamento, vamos fazer 4 em julho, e é isso, hoje eu estou como missionário aqui na Zona Norte de Marília, plantando uma igreja, e é isso, meus irmãos. E é por isso que você está aqui, sabe, com toda essa história, ainda tem muita coisa bacana para a gente ouvir a respeito desse chamado especial, e
nos enche de entusiasmo e esperança ao ouvir que o ato evangelístico de alguém transformou a história da sua família. Porque as gerações que virão serão jovens, crianças, filhos, bebês que nasceram em um lar evangélico. E quando a gente fala sobre esse arquétipo do guerreiro, né? Meu pai, meu herói, aquele que vai guerrear, aquele que vai pelejar, é tão forte para nossa identidade, para nossa masculinidade, que até o símbolo, né, do masculino e feminino, o masculino tem o quê? Tem aquela flecha do guerreiro, aquela lança do guerreiro. Enquanto da mulher é uma cruz, que na verdade diz que simboliza, né, o espelho. Ou seja, a mulher é beleza e o homem é força. Isso é muito poderoso para nós que temos buscado esse posicionamento como pais de família, como filhos, porque para ser um bom pai, você precisa, antes de mais nada, ser um bom filho, honrar pai e mãe. E às vezes, por carência emocional, muitos filhos acham que honrar pai e mãe é ficar refém da vontade do pai e da mãe, ou acreditar no que o pai e a mãe acreditam, e nesse processo acaba perdendo a própria identidade, esquece de honrar a sua esposa, a sua casa, para achar que está honrando o pai e mãe, fazendo às vezes a vontade do pai e da mãe, depois de casado já, e também deixando de se abrir para, muitas vezes, uma revelação divina a respeito do que é efetivamente a fé, e fica preso a uma possível religiosidade ou a frieza espiritual de um lar daqueles que ainda não estão totalmente imersos na graça, né? Na graça do Senhor. E nós falamos muito antes de lançar essa live, principalmente eu e o Breno, sobre quem chamar, sabe, Fernando? Quem nós vamos chamar? No meio de tantos homens que caminham conosco, nós estamos, acho que já no 6º ou 7º livro da UDF, que é a Universidade da Família, do Ministério de Homens, a CMN, o Ministério de Homens lá da Universidade da Família, estudando livro após livro sobre a nossa identidade como homem, sobre a posição do homem no sacerdócio do lar, sobre a postura do homem no ambiente secular, qual que é o seu papel para se posicionar a respeito do que o mundo prega, se posicionar a respeito do que você acredita. E aí vieram vários nomes. Nós temos vários amigos que são guerreiros no fato de ter uma carreira militar, ou porque já serviu ao exército, outro porque é policial militar, outro porque é policial civil, outro porque é agente penitenciário e está sempre ali, no combate do crime, no combate à violência, e principalmente na proteção da sociedade, da nação e da sua casa. E aí nós trouxemos isso principalmente para quê? Para a posição do homem, que é assumir uma responsabilidade de procriar, de prover e de proteger a sua casa. Então, cada homem é um herói da sua casa, é um herói da sua família. Por isso que o tema é papai, meu herói. Porque é essa referência que os nossos filhos devem ter de nós. Mesmo com as nossas imperfeições, eles terem uma referência. O menino olhar para esse pai e falar, cara, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é um exemplo de hombridade, é um exemplo de retidão. E a menina falar, cara, quando eu encontrar um rapaz para namorar, ele tem que ser do nível do meu pai para cima. Cavalheiro, educado, um cara de honra, de respeito, inteligente, sábio. Ou seja, são virtudes que o guerreiro, né, essa imagem do guerreiro sempre traz. A questão da honra, da coragem, a questão do se posicionar. O guerreiro, o herói, ele tem a integridade dele muito evidente na atitude dele, na moral dele, nas ações dele. E eu imagino como que Deus é soberano. Em meio a tantos militares, o Senhor preparou o Fernando, que ainda não é pai, que teve uma breve carreira militar, como um serviço obrigatório, mas que, acima de tudo, é um grande soldado no exército de Cristo como missionário,
porque nós sabemos que o papel de um missionário é efetivamente abrir campo. Assim como um guerreiro, assim como um soldado na guerra, ele tem que invadir o espaço inimigo e conquistar aquele ambiente, o missionário ele assume a mesma posição, com uma submissão, certo? Ele recebe a missão do seu general, que é Cristo, e assume uma posição de liderança mediante a várias ovelhas, mediante a sua igreja que ele deixa para trás para acampar essa missão. E eu até brinquei com o Breno, Fernando, falei, a gente poderia colocar um subtítulo, missão dada, missão cumprida, porque esse é o papel do missionário. Ele queima pontes, efetivamente, deixa tudo para trás, a sua zona de conforto, para encarar uma missão que não é dele, uma missão que é do seu general, e ele simplesmente se submete a esse grande chamado. Faz sentido, Fernando? É isso que Deus quer com a sua presença aqui hoje. Você entende esse papel, entre aspas, tá? Heróico para a sua igreja que está lá em Pinheiros, para os seus parentes que viram você sair de São Paulo para estar acampando aqui em Marília com um novo propósito. E é isso que a sua esposa também enxerga ao abraçar essa missão e de forma submissa encarar esse desafio junto com você? Então, Raul, como você disse, né, eu tive uma breve carreira no Exército, né, então eu servi durante o ano, no 20 de ACL, ali em Barueri. E foi, por incrível que pareça, o único quartel de São Paulo, aí na Segunda Guerra Mundial. Que legal! Então, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o pessoal lá do Norte, Nordeste, falou, olha, os paulistas não têm condição de ir para uma guerra, não. Os cabra-machos está tudo aqui para cima. E, de repente, um quartel de São Paulo, Bandeirantes, né, mandou algumas tropas para o Exército. E tem até um lema, né, a cobra vai fumar. Então, o jornalista falou, não vai ter gente do Exército na Segunda Guerra de São Paulo. E esse quartel foi e virou o símbolo do quartel lá, a cobra fumou. Mas é isso, eu fiquei durante um ano, né, dos meus 18 anos até os 19, e eu tive muitas experiências, um aprendizado, assim, na prática, né, então a teoria é 20%, 10%, o resto é prática, é vivência. Como você disse, né, lições que eu carrego para a vida, uma delas é, missão dada é missão cumprida, entendeu? Então a questão de ser voluntário, de querer liderar, entendeu? De assumir responsabilidades, de ter decisões. Então, assim, como você falou sobre a minha família, sobre os meus irmãos, né? Inclusive tem um irmão que entrou aqui na live, o Vitor, um abraço, Vitor. A Jacerinha, que é a ovelhinha aqui da igreja, também está acompanhando, um abraço para vocês. Bem-vindos. Estão assistindo. Mas, assim, eu imaginei que você pode ter sucesso na sua carreira. Como eu disse sobre o teste, eu poderia ter um sucesso como jogador de futebol também, ou como homem, mas se você não tiver um sucesso na questão espiritual, que é você estar submisso à vontade de Cristo, é você deixar a sua própria vontade para ser submisso à vontade dele. Então, nisso eu tive muitos sonhos, muitos desejos, mas eu falei, Senhor, não quero me desgastar criando expectativas. O que o Senhor quer para mim? Acho que se a gente parar e perguntar para aquele que nos criou, o que você quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que eu sou no Senhor? Então, eu tenho certeza que seremos um herói imperfeito, porque somos pecadores, errantes, mas temos o próprio herói que é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que nos amou e que nos ensinou que é ser um homem perfeito. Então, isso me ajudou a ter essa referência, né? Meu pai, ele se separou quando eu tinha, acho que 1, 2 anos, não lembro exatamente, mas eu sempre tive a falta, assim, de referências em casa, né? Eu lembro uma vez que a mãe falou assim, você não vai dar Feliz Dia dos Pais? Eu falei, acabei de acordar agora, eu vou ligar depois para ele. Ela falou, não, eu que estou te criando aqui. Eu falei, mãe, a senhora pode ser uma boa mãe, é muito boa mãe, mas a senhora não é o meu pai, entendeu? Eu tenho pai, e assim, por mais que eu não tive essa convivência no lar, mas eu tive ele como referência, eu vejo algumas qualidades dele, sempre honrou com as despesas, né? E com roupa, material, quando precisava de qualquer coisa, me levava para passear também. Mas eu sentia essa falta, talvez o meu avô supriu um pouquinho dessa falta. Eu também, depois eu posso comentar mais sobre
uma das maiores referências para mim que foi o tio Isaías, como um homem de Deus. Então é uma referência como de você ver um homem bíblico, um homem que vive o que prega, simples. E assim, eu sei que ele é um pecador, que ele peca, que ele erra, mas assim, você não poder apontar falta, sabe? Você vê um homem assim convicto. Então, assim, hoje eu olho para isso e falo assim, eu quero ser um homem desse, sabe? Eu quero poder representar algo muito maior que a minha vida, que minhas próprias vontades e desejos, mas é ser um homem de Deus, entendeu? É guerrear, entendeu? Guerras que poucos hoje querem guerrear, nessa questão espiritual, quer fazer a vontade de Deus, avançar o seu reino como missionário, entendeu? Então, assim, eu vejo que a melhor forma que eu posso contribuir para minha família, sendo um homem de Deus, assim você, um bom marido, futuramente eu tenho orado muito a Deus junto com a minha esposa para ser um bom pai, entendeu? Ser uma referência para minha família, não porque eu sou o que sou, mas porque eu sou o que sou em Cristo. Amém. Porque eu decidi obedecer Ele. Glória Amém. a Deus. Cara, o que o Fernando falou, ele se posicionou, cara. Ele se posicionou para guerrear a batalha. Mano. E isso daí, cara, para você, homem que está ouvindo, dá um passo de fé, cara. Se posiciona e vem guerrear essa guerra junto com a gente aqui, porque a gente precisa de homens desse tipo aí. Não do que o mundo fala que o homem deve ser, e sim o que Deus fala que a gente deve ser. Daí aqui a gente vai falar sobre o tópico agora aqui, assim, da carreira militar como analogia. Como vocês veem a comparação entre um soldado que se equipa com uma armadura para a batalha e o papel do homem em equipar sua família com os valores e princípios? Cara, essa pergunta é pertinente, porque a gente tem que se preparar para preparar a nossa família. Cara, é uma missão dada por Deus para nós. Por isso que o tema é bem sugestivo, porque o homem ele tem que estar preparado para a guerra, ele tem que proteger, tem que disciplinar, tem que liderar. Então, em resumo, a comparação entre o soldado e o papel do homem em equipar sua família com valores e princípios, cara. E a Bíblia é lotada de valores e princípios. Basta a gente mergulhar, a gente querer saber o que Deus quer pra gente, porque a hora que o mundão oferecer as coisas, fala, não, cara, isso aí não é de Deus. Eu sirvo um Deus fiel, um Deus que protege e que a gente está buscando a cruz, né, a salvação para poder entrarmos no reino de Deus e que se a gente conseguir entrar e levar a nossa família, nosso papel está cumprido. Então, é uma analogia entre o soldado e o pai, cara. É exatamente isso daí. A gente vê que em 1 Timóteo 6,12 fala, combate o bom combate da fé. Como é que está a sua fé, cara? Como é que você está orando? Você está buscando intimidade com Deus, com Cristo? Porque através da oração a gente vai buscando intimidade, a gente entra numa frequência que a gente vai estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. E isso só vai acontecer à medida que a gente mergulha nesse mundo. E eu vou falar para você, a hora que a gente mergulha nesse mundo, o inferno se levanta. Então a gente tem que estar preparado para guerrear, porque a gente tem uma missão muito difícil, mas compensadora. Porque o mundo é prazeroso, então ele vai envolver a família da gente para as coisas prazerosas. E a gente tem que disciplinar, a gente tem que educar através do exemplo. Através do nosso exemplo, que os filhos, a esposa, os amigos, o pessoal vai estar acompanhando o que é ser um homem com um caráter semelhante a Cristo. É isso, Raul? Ô, Breno, com certeza. Você apresentou muito bem aí a palavra de Deus, o quanto que ela nos dá referência a respeito do papel do homem se moldar através da direção e dos princípios e valores cristãos, e principalmente ele ter características e virtudes de um guerreiro. Ter a estratégia para lutar o bom combate, não desistir. E nós que vivemos nesse ambiente de hombridade, entender que uma lição poderosa ela é ensinada aos soldados, que eles devem estar preparados a morrer uns pelos outros. A gente tem relatos, quem fez tiro de guerra, quem serviu, passam 10, 20, 30, 40 anos
E a conexão desses homens permanece. Porque o que eles viveram ali é único e exclusivo, não vivem em nenhum outro ambiente. Grupo de WhatsApp hoje em dia nem se fala. Turma de 75, turma de 80. Porque eles vivenciaram experiências que são inesquecíveis. E a cumplicidade e lealdade que não se conquista muitas vezes nem em anos de amizade. Mas exclusivamente falando da experiência do Fernando, algo que me eletrificou, ô Breno, é o seguinte: homem, não dê desculpa. A gente está tendo aqui o relato de um jovem, para mim que tem 43, eu ouvi um jovem de 30 anos relatar essa experiência em casa, de o pai não estar presente, e de muitas vezes a mãe falar, eu sou o pai, e ele sacar que cada qual tem que ser honrado sobre a sua posição na família. Sim. E que a hora que me faltar referências, por exemplo, de um homem de Deus, pela falta do meu pai, eu tenho a oportunidade de encontrar. Olha que bacana. A partir daí, vem sobre nós também essa responsabilidade. Olha só, eu sou referência para minha casa, para os meus filhos, mas também para a sociedade, para o ambiente profissional onde eu trabalho, para a comunidade onde eu sirvo. Porque existem garotos, existem jovens que muitas vezes não têm referência em casa a respeito do que é um homem de verdade. E aí, as referências ruins, elas estão chovendo. Seja na rede social, seja nas TVs, seja na escola, no trabalho, nos bares, na balada, onde ser homem, ser machão, é pegar a mulherada geral, é encher a cara, usar drogas, ser brigão, sabe? Passar a perna nos outros para crescer e adquirir riqueza a todo custo. Cara, é um desafio para esse jovem se posicionar e procurar uma referência que seja congruente àquilo que ele entendeu, seja por conta de uma palavra, de uma mulher de fé, seja por conta de um valor e princípio que ele viu na casa dele, que ele sabe que é o certo. Eu falo sobre isso porque, assim, meus irmãos, se você parar para conversar com um ateu e perguntar para ele, mentir é errado? Ele vai falar, não, é errado. Se você perguntar para esse cara, matar é errado? Ele vai falar, é errado. Se você perguntar para ele, roubar é errado? Ele vai falar, é errado. Então, existe já dentro do nosso inconsciente coletivo, já está dentro do nosso contrato social. E o que é essa questão moral? É saber o que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes nos é pregado, estimulado, incentivado a fazer o que é errado. Sim. E a impunidade é uma motivação para isso. O reconhecimento público é uma motivação para isso, para que a pessoa faça o que é errado. Porém, a consciência, para aqueles que não têm um entendimento de que essa consciência, ela muitas vezes, ela é na verdade a visitação do Espírito Santo de Deus, te alertando e te convencendo do pecado, ela está a todo momento batendo a porta de homens e mulheres que vivem aqui na nossa sociedade ocidental, que é mais cristã, e até mesmo lá na oriental. Eu falo assim, com toda a convicção do mundo, o Senhor levanta homens como Breno, levanta homens como Raul, como Fernando, para pregarem o Evangelho, se necessário com as palavras, mas é com a sua própria vida, como cartas vivas do Evangelho. Porém, o Senhor, Ele fará a sua boa obra, ainda que faltem homens de coragem. Porque eu ouço relatos, ô Fernando, de missionários que estão lá no Oriente Médio e que têm acessos a pessoas que se converteram através de sonhos. O Senhor Jesus está visitando pessoas através de sonhos. Ele está se apresentando às pessoas através de sonhos. Tem pessoas que se convertem porque o panfleto estava voando e voou na cara do cidadão, ele leu lá e falou, culto hoje. O cara foi para a igreja e se converteu. Então, não existe mérito nenhum em nós nos posicionarmos e realizarmos aquilo que é uma ordenança de Deus. Jesus, ele deu para nós essa ordenança do ID. E cada qual com o seu chamado exclusivo, personalizado e com um propósito que é todo dele, através de você.
E se você não se posicionar, ou se você não trabalhar para cumprir esse propósito, você vai deixar esse propósito para outro fazer. Assim como recentemente eu vi na pregação do Subirá sobre o profeta Eliseu e o profeta Elias, né? Elias, ele jogou a capa para Eliseu, não foi isso? Cara, ele teve que passar o propósito dele porque não foi cumprido. Ele foi embora na carruagem de fogo. Isso traz uma mensagem aqui que pode nos provocar a algumas conclusões como essa. Você tem um propósito e você deve trabalhar para que ele se cumpra. Buscando profundidade na palavra, intimidade com o Senhor, saúde física, mental e espiritual para cumprir o seu propósito e equilíbrio. Sobre posicionamento, o Fernando falar que buscou referências, né, de pessoas, de homens de honra, homens de fé, para traçar o objetivo dele, trazer esse depoimento de que ele se posicionou e falou: mamãe, você é mãe, você não é pai, eu tenho pai. E hoje, inclusive, no nosso bate-papo antes da live, ele brincou, ele falou: não sou pai ainda, tenho pet, mas não sou pai de pet. Cara, olha, parece brincadeira, mas não é. É um posicionamento de um homem consciente que sabe, sim, que a sociedade às vezes te coloca em umas posições substitutas e inconscientemente você vai dando permissão para que a sua posição seja tomada. O seu papel seja rasgado. A sua missão ela seja transferida ou substituída por uma que não tem nada a ver com seus propósitos, valores e crenças. Beleza? Então, eu achei muito bacana o seu relato, tanto antes quanto durante, Fernando, porque valida muito do que a gente acredita e nos enche de esperança a respeito desse papel evangelístico, de que muitos jovens, assim como você, assim como eu, não nasceram num lar evangélico, mas serão o divisor de águas da história da sua família. Interessante, Raul, como você falou sobre a referência, né? Então, minha mãe querendo assumir o papel de pai, sendo que é uma realidade hoje muito comum, né? Até estava vendo uma pesquisa, né? Hoje você pega ali a seleção brasileira, mais que a metade ali não tem o nome do pai no RG. Então eu tive o privilégio de ter meu pai para assumir, eu sou seu pai, mas tem muitos homens que têm falhado como isso, né? Então, assim, hoje a gente vive essa carência de referências, de heróis, né? De pais que sejam o herói dos seus filhos, né? Hoje, por conta do ego, da soberba, de muitas vezes pensar em si mesmo, entendeu? Esquecer dos filhos. Tem muitos pais que hoje pensam somente no seu sucesso, na sua vida, entendeu? Muitas vezes morre solitário, né? Mas aqueles que investem na vida dos seus filhos, Deus abençoa, né? Abençoa essas pessoas. Mas sobre referência, uma coisa que foi muito importante para mim foi que eu olhei assim e falei, poxa, referência, assim, eu tenho muitas referências na minha família, amigos em volta, tudo, e muitas vezes eu falhei como homem, entendeu? E muitas vezes como que eu vou pregar sobre isso se eu falhei? Porque tem um mundo real e tem um mundo ideal. O real você acha que é 100% perfeito, mas existe falhas, tropeços. Porém, uma coisa que ficou muito claro para mim foi o seguinte, eu aprendi com o pastor Augusto Nicodemos, né, que ele fala, olha, vou pregar sobre sexualidade, então é um assunto muito assim, porém eu fiz sexo antes do casamento, mas hoje eu não venho pregar a minha vida, eu venho pregar a vida de Cristo, a palavra do Senhor Jesus, então é na autoridade dele que eu prego, e aí é onde que a gente tem que descobrir, se tem faltado referência na sua família, no dia a dia, mas você não tem desculpa para errar, para fazer tudo errado novamente, porque você tem a maior referência que é Deus, o nosso Pai. Entendeu? Você teve Jesus Cristo, que foi o homem perfeito. Se Jesus ele tivesse comido uma coisa a mais além do necessário, ele teria pecado por gula, ele não pecou em nada. Ele venceu e nos ensinou muitas coisas. Mas você falou também sobre Jesus, né, através de visões, de sonhos, né, evangelizando ali as pessoas no Ocidente ou no Oriente, né, e hoje eu falo uma coisa interessante, Raul e Breno, a importância dos homens cristãos, sabe, pregar o evangelho, porque assim, a gente não
está pregando, ele não depende de nós para pregar. Ele falou que vai cumprir a missão dele. Amém. Então, nós somos cooperadores da pregação. Amém. A pregação não está em nós, o exemplo não somos nós, mas é ele. E as pessoas têm que ver ele em nós. É isso que muda tudo. Então eu olho e penso, poxa, cara, ele fez o que fez, ele teve aquela morte difícil, que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas seja feita a sua. Exemplo de humildade, de submissão à vontade do Pai, porque Pilatos fala, olha, Jesus, eu posso te livrar, eu posso te dar liberdade, o seu povo está te matando aí. Jesus fala, você não pode. Quem pode é o Pai. Eu tenho a minha vida e dou ao Pai. Ele faz o que ele quiser. Então, Jesus nos mostra amor na morte de Cristo. Nos mostra essa harmonia entre os dois. Mas aí eu te falo, ele fez o que fez a parte dele, fez bem feita, mas o que tem faltado são os homens, as mulheres pregar. Então é por isso que ele está trabalhando. É verdade. Independente da nossa omissão, ele está trabalhando. Entendeu? Então, ele não depende de nós, ele nos dá o privilégio. Então, quando eu olho para isso e falo, Senhor, então o Senhor morreu a morte que era minha, então hoje eu vou viver a sua vida, entendeu? Hoje é a sua referência que eu vou pregar, porque eu não era nada, e hoje eu também continuo sendo nada, se eu não tiver o Senhor. Mas quando as pessoas olham, você tem uma luz diferente, cara, não é a luz diferente, não é Jesus Cristo, É isso aí. entendeu? É Jesus Cristo brilhando sobre nós. É ele que é o foco, é ele que é o centro, entendeu? Então, a referência, cara, se a gente for buscar ser referência, a gente corre o risco de cair, de falhar, de errar, entendeu? De criar uma expectativa nas pessoas e depois frustrar essas pessoas. Mas quando a gente aponta para Cristo, então acontece a diferença, né? E é ele que faz tanto querer quanto realizar, né? Você deu o exemplo, eu anotei aqui também, o exemplo sobre Eliseu, né? Então, a importância dos homens nos dias de hoje ter atitude. O que tem faltado é isso, homens sem atitude, entendeu? Então, Eliseu, simplesmente, Elias vem, passa a capa ali em cima dele, falando assim, olha, agora você vai continuar nessa caminhada aí, nessa missão, entendeu? Porque futuramente eu vou. Ele não comentou isso imediatamente a Eliseu, mas falou, você entendeu o que significa passar aqui sobre você? Ele falou, eu entendi. Deixa eu ir na minha casa. Ele foi lá no sítio dele, falou, vou matar os meus bois, fazer um churrasquinho para todo mundo, porque senão eu volto lá para cuidar desses bois de novo. Então, assim, hoje o homem ele tem que ter atitude, ele tem que ter decisão, entendeu? Ele não pode ter dois propósitos de vida, porque ele vai falhar com um com o outro, entendeu? Então, quando a gente entende que essa referência nossa, se tem faltado a referência, a gente não tem desculpa, a gente tem Cristo. Amém. Ele foi a maior referência de todas, entendeu? Amém. Então, ele vai ensinar nós em todas as áreas, ele vai fazer com que a gente desenvolva, com que a gente cresça, entendeu? Então, é na autoridade dele que a gente pega, né? O Breno comentou, né, sobre essa questão de se preparar, né? No quartel, a gente tinha... três tipos de soldados, né? Tinha o bisonho, que é aquele cara que é meio desligadão, faz tudo errado, às vezes quer falar uma coisa e falar uma coisa errada, passa vergonha na frente de todo mundo, é tomado de exemplo. Aí você tem o moita, e aí você tem o safo. O moita é aquele que, assim, ele tá ali, entendeu? Então, se precisar, ele tá preparado, mas se não precisar, ele também não quer se aparecer. É neutro. Entendeu? É neutro ali. Então, assim, hoje falar de uma forma muito negativa, né? O moita, ele tá ali na moita, né? Tal. Mas você tem o safo, que é aquele cara que já se prepara, que quer aparecer. Aí quando sobra uma vaga ali para subir, né? Para cabo, para fazer um teste, para fazer um curso, entendeu? Então, esse cara sempre vai ser observado e vai ser o cara que... Então, assim, é isso. Lá, eu vou dizer mais ou menos o meu exemplo. Eu fui um moita, entendeu? Entrei machucado. Uma semana anterior, fiz um teste no time do Barueri e eu acabei rompendo o ligamento ali. Só que eu não sabia que era o ligamento, eu fui no médico, eles enfaixaram tudo e, de repente, quando eu fui ver, uma semana depois eu já estava dentro do quartel. Já rasparam minha cabeça, colocaram a farda, e eu falei, Deus, como assim? Eu vou estar no quartel com o joelho machucado, meu joelho estava uma bola de futebol, mais ou menos. Eu fui umas 3 vezes
para enfermaria, e nas 3 vezes, o responsável lá falou, olha, cara, é 2013, ano que vem, ano de Copa, se sua avó tivesse aqui, ela também ia servir o quartel, cara, a gente precisava de 300 recrutas, soldados, a gente só tá com 150, então se vira. E aí eu falei, cara, se eu ficar chorando, reclamando, não adianta, eu já fui 2, 3 vezes. Teve uma hora que o cara colocou eu para levantar e sentar, tipo, uns 5 minutos. Falou, melhorou? Eu falei, opa, melhorou na hora. E eu falei, cara, se eu ficar chorando e reclamando, sabe? Tipo, que história que eu vou contar futuramente? Que história que eu vou contar depois, né? Então, assim, o cara que às vezes ele tá machucado, muitas vezes a própria turma, eles não gostam, entendeu? Eles não respeitam, ele fala, o cara tá ali disfarçando pra não ralar, pra isso, pra aquilo. Então, assim, eu percebi que não ia ser dessa forma. Eu falei, senhor, me dá força pra superar. E várias vezes eu corri, né? Eu fiquei, ó, de março que eu entrei até agosto, sem cirurgia, sem nada, tratamento. A sorte que eu tive um capitão, que lá o pessoal falava, cara, esse capitão não é nem pai, esse capitão é uma mãe. Porque, assim, ele tinha um respeito pelo recruta, ele tinha um respeito pelo soldado, entendeu? Ele falava, olha, eu perdi o meu irmão, entendeu, precocemente, e, cara, eu respeito cada um de vocês aqui, que vocês podiam ser meu irmão tinha quase a idade de vocês. Então, assim, naquele exemplo que ele fez, eu falei, cara, eu quero ser um homem desse, que respeita, seja um adulto, um idoso, mas seja uma criança, eu dê dignidade. Então, eu tive essa referência lá desse capitão, e de repente, eu tô lá nesse meio, falei, cara, se eu ficar chorando, se eu ficar reclamando, eu vou virar chacota, entendeu? Então, eu vou servir meu ano, quero servir que eu quero ter experiências, entendeu? Uma vez falou, cara, você ganha muito pouco no exército, na época era R$ 500 e mais a passagem. E eu falei, cara, a única coisa que eu vou carregar daqui não vai ser o dinheiro, mas vai ser as histórias, vai ser a experiência. Então eu percebi lá que eu fui forjado, entendeu? Fui forjado a situações que eu não vi, assim, no dia a dia normal. Fiquei madrugada sem dormir, entendeu? Tirei serviço. Eu estava no dia que teve um suicídio no quartel. Então, assim, não vou dizer que é um trauma de guerra, porque é um nível muito além. Mas para quem não está acostumado, pensa só, você ter o apito, né, que é o PDA, tipo, como se fosse uma guerra, alguém invadindo o quartel, entendeu? E era na época que o PCC estava atacando os soldados, os policiais, e de repente um cara do seu estava ali com você ainda agora faleceu, entendeu? E ali eu tive que passar a madrugada, não consegui dormir, tirei meu serviço, depois eu voltei de novo, quase que me colocaram onde que o cara morreu. Eu falei, cara, se tiver aqui eu vou. Mas assim, então assim, eu vejo que o Exército Brasileiro, ele serviu para me preparar para muitas coisas que eu já passei, que eu estou passando e que eu irei passar, sabe? Então ali ele forja homens. Mas tem muitos caras que não aproveitam essa experiência, entendeu? Então eu achava que, cara, o exército, você foi, teve a experiência, você vai ser homem. Não, eu tive alguns amigos, outras pessoas que continuaram ainda não sendo exemplos, mas tiveram a oportunidade, entendeu? Anderson e Breno. Então, o exército, assim, ele nos prepara mentalmente, fisicamente, ele tenta tirar o seu melhor, sabe? E em situações difíceis, então você fica esgotado, você fica exausto, você vai conhecer o seu limite. E uma das lições que eu aprendi lá é que, assim, a força, ela não tá na carcaça, não tá no corpo, no físico, mas tá no espírito, entendeu? Então eu falei, cara, quando a gente acha que chegou ao seu limite, mas é ali que você pode alcançar ainda mais, entendeu? Então, assim, lá eles sempre incentivavam, falavam, recruta, vai estudar, papirar, né? Papirar era estudar, né? Pegar os papiros, fazer curso, se formar. Eu lembro que quando eu não queria servir, né? Eu falei, pô, cara, eu vou começar, se eu não for jogador, eu vou começar a fazer faculdade. Ele, cara, você tá no melhor lugar, porque aqui a gente incentiva a estudar, a se preparar, entendeu? Então tá cheio de cabo, sargento, soldado fazendo curso, então isso não é uma desculpa, meu amigo, entendeu? E eu vejo que sem um preparo, cara, para você enfrentar situações como essa, uma guerra, entendeu? Você tem que estar preparado, você tem que estar em vigilância, porque na hora que você menos espera, tudo pode acontecer. Então eu falo, blinda antes, se prepara antes, sabe?
Porque o imprevisto pode acontecer, pode não acontecer, mas se qualquer coisa acontecer, você está preparado, entendeu? Então, assim, na vida espiritual é exatamente isso. Se a gente entender que somos soldados de Cristo, que devemos nos preparar espiritualmente, devemos buscá-lo, devemos tê-lo como referência, né? O próprio Jesus fala, Pedro, Tiago, João, vocês dormiram, cara, vocês não conseguem ficar um tempinho sem orar, tá chegando a hora, entendeu? Vamos ficar em vigilância, vamos ficar atento. E o mais triste, Raul e Breno, cara, ver os homens hoje em dia, cara, dormindo na hora do serviço, na hora que as suas famílias precisam de proteção, de cuidado, eles dormindo, entendeu? Se entretendo com os prazeres deste mundo, e na hora que ele menos espera, a família foi atacada, ou foi a esposa, ou foi o filho, e de repente tudo desmorona. É o que a gente falou sobre o pai tá on. Foi o primeiro episódio, né, Breno? Os pais que estão dormindo no ponto. O cara não tá ligado no que tá acontecendo. E você falando sobre esse papel, né, de estar vigilante, é interessante porque o livro de Salmo 128 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, não está falando, sentinela, não precisa vigiar. O Senhor vai guardar. Fala, ó, se o Senhor não estiver contigo, em vão você estará vigiando. Mas se o Senhor estiver contigo, a sua vigilância vai ser assertiva, vai ser certeira. Então nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos ter essa consciência de que é necessário que nós façamos o nosso papel para que Ele nos honre, para que Ele nos capacite. E que experiência, você vê? Essa história aí do Moita e do Safo, eu não sabia, rapaz. Olha só que interessante. Vou usar na minha gestão de pessoas a partir de agora, viu, Breno? Tem o Bisonho, tem o Moita e tem o Safo. E a gente tem que estar de olho. Tem que estar de olho, porque o Safo, ele é aquele que precisa ser moldado. Muitas vezes ele tem muito potencial e se destaca, e a gente precisa cuidar. Mas a gente precisa olhar também para aqueles que são os moitas e que talvez não tenham referência e podem sair da moita e se tornarem protagonistas da sua própria história. E o bisonho, meu irmão, tapa na cara. Tem que dar tapa na cara do bisonho para acordar e falar: meu filho, a vida real é diferente. A gente não está de brincadeira, como o Fernando acabou de falar. É chegada a hora. E vocês estão aí, estão dando bobeira, vocês estão moscando. Aí acha que é bacana porque tá bombando no Instagram, acha que é legal porque tá pegando um monte de menininha, ou acha que tá suave porque tá com 40 anos morando debaixo do teto da mãe, do pai. Cara, é chegada a hora. E o Senhor busca homens que se posicionam. Segue lá, Breno. Falta 2. Oi, pode falar, Fer. Eu vi até um rapaz aqui, o Victor, se eu não me engano, ele serviu junto comigo. Olha que bacana. Olha que interessante. Faz anos que a gente não se fala, que não conversa. Mas eu digo o seguinte, cara, teve muitos caras que eu vi o cara dando gás, dando tudo, sabe? Mas assim, tudo é passageiro, entendeu? Muitas vezes quando você quer ser o Safo, você chama uma responsabilidade que você não tem até então, entendeu? E se você faz, tá bonito, o pessoal vai aplaudir, legal. Mas se também não faz, cara, você passa vergonha, entendeu? Mas atitude, é um cara de atitude. Então, assim, só tem que tomar esse cuidado com os tapinhas nas costas e achar que é o herói, que é o cara, entendeu? Mas eu vi muito bisonho, cara, que no começo os caras passou vergonha, os caras foram motivo de risada, entendeu? Entre os colegas ali, ninguém queria ser a dupla desses caras. Mas, assim, no final, cara, eu olhei pros caras assim e falei, cara, olha a mudança de vida desse cara, olha hoje o exemplo dele, né? Eu lembro que tinha um cara que trabalhou lá no quartel com a gente. Cara, uma semana que a gente estava lá no quartel, nas oficinas, ainda aprendendo várias coisas, né? Antes de ir pro campo, esse cara falou que pulou de paraquedas, de helicóptero, falou um monte de coisa. E eu falei, mano, não é esse que ele tá nessa realidade lá, não. Mas assim, e quando ele chegou, passou vergonha, sabe? Ele ficou com medo de pegar no fuzil, de desmontar, de armar lá.
Cara, eu vou matar alguém, que a gente assistiu uma palestra, né, os caras brincando com fuzil, matou um outro, cabeça aberta, cenas feias assim, aí começou a chorar, falou, não, eu tô com medo de mexer nisso, matar um colega, tal, tal, e aí todo mundo tirou onda com ele, deu risada, e eu até dei no momento, só que eu falei, cara, qual vai ser minha função aqui? Tirar onda desses caras, ou tipo assim, não, cara, fica calmo, relaxa, acontece, entendeu? E assim, mantenha a moral, sabe? Não desanima não, cara, senão daqui a pouco você tá querendo ir embora, entendeu? Então, assim, mas, cara, eu falo o seguinte, eu tive muitos exemplos bons, exemplos ruins, entendeu? Só que a sua posição, amigão, se você não tiver uma posição... Porque quando eu fui fazer a cirurgia, tinha alguns colegas, falou, pô, cara, você vai deixar a gente na mão e tal. Eu falei, cara, eu tô aqui muito porque eu sei que foi Deus que me colocou, entendeu? E eu não falei isso pra ele, mas eu falei, cara, se eu não tiver essa convicção, isso vai me abalar, mas eu sei que foi Deus. Os caras vão sair com o joelho limpo deles, bonitinho. O meu joelho nunca vai ser o mesmo, cara. E fora isso, eu orei e falei, Senhor, no teste de futebol, eu falei, Senhor, se o senhor quer que eu seja jogador de futebol, amém. Mas se o senhor quer que eu seja missionário, eu não sei o que vai ser da minha vida porque eu amo, idolatro o futebol. Então, é saber separar idolatria de herói, né? Então, eu idolatrava o futebol e, de repente, eu machuco o joelho e agora tô no quartel e quando vai ver é no quartel que eu faço a minha cirurgia. Mas é no quartel que eu passei várias noites assim, sem dormir, chorando, o que vai ser daqui pra frente, agora não sou mais jogador, vou ter o sonho de dar uma casa para minha mãe, entendeu? Para os meus irmãos, uma vida melhor. Então, eu pude ver essa referência, entendeu? E eu vi alguns caras que, pô, os caras eram crentes, os caras continuavam firmes, entendeu? Testemunhava, alguns tinham algumas fés diferentes, mas davam um bom testemunho. Agora eu via outro final de semana, pô, eu era o cara, era o bravo, entendeu? Era o safo. Aí final de semana ia fazer coisa errada, entendeu? Vergonhava. Então, assim... Olha que bacana. O Ricardo Quintiliano, ele falou, não sou do Exército, mas sou da Polícia Militar. E identifico aqui as mesmas coisas. Olha que interessante, a gente trazer o depoimento, o testemunho, porque as pessoas se identificam. E a gente recebe esses testemunhos do que muitas vezes nós enfrentamos nos nossos desafios profissionais, nas nossas batalhas espirituais e no nosso autoconhecimento, na busca pela nossa identidade. Ricardo, obrigado pela participação, continue aí conosco, manda aviãozinho aí para os seus irmãos, para os seus amigos e continue participando, esse é o intuito, então bate-papo aqui. Segue, Fer, desculpa. Então, essa é a convicção, sabe? Então, se você tem convicção, cara, que Deus te chamou para ser um homem, mas não é qualquer homem, você tem que ser um homem, sabe, um homem de Deus, um homem que faça a diferença, um homem que influencia as pessoas. E muitas vezes, até como Moita, na sua, como eu posso te falar, nos seus posicionamentos, na sua fala, entendeu? Por exemplo, tinha um colega nosso lá que o cara era 10. Eu falei, cara, com um joelho desse eu não consigo fazer o que o cara faz. O cara marcha legal, o cara, entendeu? No TAF o cara era número 1, sabe? Mas eu falei, cara, nas minhas condições eu vou tentar ser o melhor. Nas minhas condições eu vou tentar, não vou dizer ser um testemunho, mas fazer a diferença, entendeu? Então, assim, hoje, cara, a gente é muito cobrado pela performance, entendeu? A gente é muito cobrado pelos resultados e a gente não entende que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, entendeu? Exatamente. Então, se você pegar o histórico desses 40 caras que estiveram comigo, muitos caras que ali estiveram lá em cima, hoje não tá tão legal. Outros caras que falam, mano, esse cara, Deus me livre de ser parceiro desse cara. Hoje o cara tá legal, o cara tá bem, entendeu? Mas o que eu falo é isso, o que molda o homem, cara, é o Senhor Jesus. Porque às vezes a gente até camufla. A gente teve uma parte lá que tinha que camuflar, cada um tinha que se maquiar bem ali para disfarçar no meio da selva. Foi uma oficina que a gente teve lá para aprender, para ter essa ferramenta se precisasse. Mas, cara, lá você até pode maquiar por um tempo, entendeu? Mas no total você descobre quem de fato é aquelas pessoas. É isso aí. Lá a gente teve amigos, pô, você conversou, passou a madrugada e de repente some um celular. E você imagina qualquer um. Primeiro você pensa que é os bisões, mas quando vê é um safo, é um cara, gente boa, legal. Ponta firme. Então, assim,
É por isso que, assim, ali exige muito de você, entendeu? E não vai ser diferente Fernando, da vida, porque a vida vai exigir muitas vezes de você em condições difíceis, em condições que às vezes você está deitado, mas você precisa levantar, buscar força na fraqueza, entendeu? Para assim você testemunhar que a força não está em você, mas está naquele que habita em você. exatamente o que eu ia complementar. Hoje nós estamos falando sobre o pai herói. E a Bíblia ela é tão perfeita, e a gente tem a convicção de que ela é inspirada pelo Espírito Santo, porque os heróis da Bíblia são improváveis. Todos eles são improváveis. É onde se comprova que Deus pega um bisonho e transforma em um herói, cara. Sim. Exatamente. E é isso que a gente tem que reconhecer. Até mesmo para não idolatrar, que hoje a gente percebe que existem ídolos sendo levantados em igrejas, em ambientes de esporte, em ambientes políticos, como se o cara fosse o salvador. E, na verdade, é o Senhor Jesus quem governa a nossa vida. A partir do momento que nós entendemos que todos aqueles que ele levanta estão debaixo da vontade dele, estão em obediência e serão usados de maneira sobrenatural, nós também podemos nos posicionar de igual para igual e falar, cara, tá aqui uma referência, mas eu serei uma referência também. Eu vou protagonizar a minha história sendo centrado na palavra de Deus e servindo para agradar somente a Ele. Uma vez que você busca agradar a Ele, todo o resto é consequência. Né? Manda aí, Brenão. Rapaz, tá cômodo aqui para mim, tô tendo uma aula aqui hoje, então. Rapaz, para mim ficar aqui horas ouvindo. Mas é isso, cara, que o Fernando falou, o homem ele demora a amadurecer, né, ter maturidade. Fernando, você vê que com 30 anos é um missionário, com quantos anos ele teve um chamado lá atrás? Mas aí que comprova o que a gente estuda, o que a gente busca. À medida que o homem vai adquirindo maturidade, é através do que ele vai assumindo as responsabilidades, e não é através da idade, é através de assumir responsabilidades, matar no peito e falar assim, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença porque eu quero seguir a Cristo. Várias vezes, momentos difíceis, não foi só nos bons não, porque na boa todo mundo é crente, mas na hora que o Fernando foi testar a fé dele lá, não machucou o joelho, ele orou, ele buscou discernimento e escolheu a Cristo. Então, cara, a gente, para concluir essa parte do combate de fé, é oração em família. Orar, buscar, ensino da palavra. Cara. Você está ensinando os seus filhos, ensinando sua esposa, ensinando os amigos. Tomada de decisões morais, cara. Situações difíceis. Como confrontar o comportamento inadequado? O pai pode agir com amor, firmeza, guiado pelos princípios da palavra de Deus. E através do quê? Da modelagem do comportamento cristão, cara. A gente precisa se modelar, a gente precisa estar buscando essa modelagem com Cristo. Através de exemplos práticos, como o Fernando falou, Paulo falou também. E na vida de um homem significa estar pronto para defender a fé e os valores cristãos, cara, guiando a família nos caminhos de Deus. Então, a gente tem que estar sempre buscando, cara. Essa é a conclusão que eu tenho do combate. E aí cai depois nos riscos, né, dessa profissão. Quais são os riscos? Um dos principais riscos da profissão é falhar na responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho correto. Isso pode levar vários desvios nos valores, confusão espiritual. Então, eu falo por mim e vocês também. Referência cristã, eu não tive. Eu fui buscar depois de velho, cara. Mas sempre há tempo para estar buscando. Porque se eu tivesse no mundão ainda, assim, ia estar errando e ia falhar, que é os riscos da profissão do pai. E não estar presente na vida dos filhos, cara, é outra coisa que é perigoso falhar. Que a gente tem que estar buscando estar presente no filho, presente com a esposa, presente tá preparado para a guerra, para defendê-los, porque para eles sentirem que não estão sozinhos, cara. E enfrentando os desafios com fé e determinação. Porque a gente vai estar sujeito a ser bombardeado pelo mundo. E aí a gente pode falhar.
Só que se a gente estiver alinhado com Cristo, o Espírito Santo vai falar aos nossos ouvidos. A gente vai estar atento à voz de Deus. E a gente vai falar assim, não, peraí, aqui eu errei. Aí é hora de reconhecer e pedir perdão. Porque como vocês mesmos falaram, assim, os heróis da Bíblia erraram também. Muitos, só quem não errou foi Cristo, cara. Tanto é que ele fala para Pedro, afaste-se de mim, Satanás, porque... O cara queria tirar Jesus da missão, pô. Ele tava no foco, falou, não. Pô, na parte de Judas, cara, tava falando com o pessoal ontem que a gente foi fazer um encontro, teve uma reunião, até o Fernando tava junto. O Raul, Fernando, para você não sabe, ele vai estar lá de encontrista. Vai estar lá no plano com a gente no fim de semana. E Raul, se você não sabe, o Fernando vai estar trabalhando comigo lá também, e mais uma turma guerreiro. Então vocês vão ter o prazer de se conhecer e falar assim, não, mais um do time. Então, cara, a gente, lá nesse encontro ontem, lá a gente estava conversando, o cara falou, Jesus chamou Judas de amigo, porque imagina o propósito de Judas, ele levou Jesus na missão, cara. E Pedro, que estava com ele, falou, afaste-se de mim, Satanás, velho. Impressionante. Então, se você começar a mudar, a gente fica lá, pô, o cara entregou Jesus, o cara não sei, mas o cara estava na missão dele também, cara. De cumprir o propósito. Então, quem garante, né, que ele não seria perdoado se ele não tivesse pipocado e ceifado a vida, né? Então é isso, cara. Então a gente tem que ficar atento aos riscos da profissão e os desafios de ser o homem, né, o líder, e priorizar o tempo em família, cara, definir limites de trabalho, incorporar Deus na rotina diária, orar, jejuar, tem muitas coisas que a Bíblia fala pra gente praticar, a gente precisa sair da teoria e praticar, cara. Tem que praticar, priorizar os valores cristãos. E só assim a gente vai poder aprender e comunicar a fé da gente para as pessoas e poder estar semeando para que novos homens venham brilhar com a gente. Amém. Assim. Breno, eu queria aproveitar essa deixa que você falou sobre tempo de qualidade com o filho, que há um tempo atrás eu fui caminhar com os jovens, uma garotada aí de 19 anos, 18 anos, e até falei em uma das nossas oportunidades juntos, e um desses jovens, filho de médico, falou, então, a hora que eu tive que dar a notícia para os meus pais que eu não queria ser médico, que era a idade da faculdade, minha mãe chorou, meu pai chorou, eu também chorei, e aí eu expliquei para eles que eu não queria seguir essa carreira e tal. Eu falei, ok, seu pai é médico, qual foi o trauma que você teve com a profissão de médico para falar, eu não sei direito o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero? Ele falou, Raul, meu pai é um cara fenomenal, cara. Eu amo meu pai, mas eu queria ter tido mais tempo com ele. Eu queria jogar bola com meu pai. E ele, na batalha dele, de trazer uma vida melhor pra gente, ele trabalhava demais. Hoje, um pouco menos, mas sempre trabalhou muito. E, poxa, aí, cara, aquilo validou, sabe? Uma decisão que eu tomei lá atrás, a respeito de sair de uma carreira de executivo num nicho que exige bastante do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso foco, até mesmo da nossa saúde emocional, e com 2 crianças pequenas, numa cidade, num estado, fora da onde a minha família, meus parentes habitam. Saí de Marília, fui para Fortaleza, até que eu tive esse posicionamento. Eu falei, eu quero empreender, eu vou recomeçar do zero uma carreira, vou abrir mão de uma trajetória de sucesso, mas que eu sei que ela vai trazer, talvez, um retorno financeiro, um massageamento do meu ego como profissional de sucesso, mas eu vou estar com filhos órfãos de pais vivos na minha casa. Eu trabalhava 12, 13 horas por dia e não conseguia participar tanto do dia a dia dos meus filhos, tarefa de escola, de jogar bola, de ir à piscina, de passear no parque. E graças a Deus, eu sei que Deus tem nos honrado e tem honrado essa decisão que eu tomei, de prepará-los como sucessores, de caminhar com eles, porque a palavra diz, ensina a criança no caminho em que deve seguir, e dele ela não se desviará. Ele nos ordena a ensinar no caminho, ou seja, precisamos caminhar com os nossos filhos.
Então, essa tomada de decisão, ela foi direcionada por Deus. Eu me sinto muito em paz com essa decisão. Já estou colhendo os frutos disso. Amém. Dentro da minha casa. E eu creio que eu colherei frutos ainda maiores nas próximas gerações através desse legado que o Senhor tem construído na minha casa. Amém. Exatamente. Então, os riscos, né, da profissão, né? Então, tem um pastor que foi muito importante na minha vida cristã, assim, e eu nem conheci ele pessoalmente. Eu vi uma pregação pessoalmente, mas não pude ter a oportunidade de conhecê-lo, mas é o pastor Paul Walsh. E uma das primeiras pregações que eu vi dele foi uma pregação chocante, entendeu? Você vai dormir e não vai conseguir dormir. E o pessoal começa a aplaudir ele, e ele fala, muita gente vai pro inferno. Por que estão aplaudindo? Estou falando de vocês. Se vocês não tomar vergonha na cara e não tiver Cristo, vocês vão pro inferno. Entendeu? Meu Deus. E esse pastor, ele falou o seguinte, um dia perguntaram para mim no avião qual era a minha profissão. E ele falou, eu sou um pai, eu sou um esposo. Então, aquilo que Deus te confiou vem em primeiro lugar, daquilo que muitas vezes você descobriu ao longo do tempo que é uma profissão. Que você pode ser hoje, amanhã pode ser outra coisa. Mas ele tinha convicção que antes de tudo isso ele era um esposo e ele era um pai. Amém. E muitas vezes se a gente lidasse da mesma forma como a gente atua no trabalho, na escola, em alguma coisa que a gente lidera, mas com essa mesma responsabilidade, como essa profissão que Deus nos deu, ser pai, ser esposo, entendeu? A seriedade. Porque se o seu chefe te pede alguma coisa, você faz, você serve, você cuida, você engole sapo, mas e se sua esposa pede? E se é o seu filho? Então Jesus nos ensina que não se trata de nós, mas se trata primeiro de Deus, depois do próximo. Então, eu falo assim porque o Paul Walsh, eu lembro que ele tinha uma pregação que chamava Masculinidade Bíblica. Eu tenho salvo até hoje, eu copiei ela 3 vezes, para cima de eu perder, ter mais 2. E eu lembro que um dia eu descrevi, antes você não tinha os recursos, as ferramentas que você tem hoje, e eu descrevi essa pregação, deu mais de 15 páginas, e um dia eu falei pro meu amigo, cara, você tá para noivar, casar, então você tá à frente do que eu, então tá aqui. Eu lembro que uma das maiores decepções não foi ter emprestado um livro, foi ter dado essa pregação, porque eu escrevi cada ponto, anotei, sabe, muitas coisas eu orei ali em cima. Senhor, eu quero ser um homem desse jeito. Eu não quero ser um homem de sucesso para o mundo, eu quero ser um homem de sucesso para minha família. Olha Noé, ele teve 100% de êxito. O mundo perdido lá fora e a família dele salva ali na arca. Então, assim, meus irmãos, a minha mãe, os meus tios, pode falar o que for de mim, mas que eu prego, que eu converso, que eu tento testemunhar sobre isso, que eu não desisto deles não. Tem muitos que eu sei que estão perdidos, que ainda não se encontraram com Jesus, mas eu oro e falo, Senhor, já falei, mas me dê uma oportunidade, prepara o coração para ouvir o Evangelho, entendeu? Então a gente tem os riscos, né, de exercer a função de um pai, de um esposo. E quando você é jovem, você fica querendo antecipar, você fica querendo se preparar para tudo isso. E, cara, é no momento que Deus dá capacidade. Você só precisa, eis-me aqui, Senhor. Amém. Entendeu? Então, eu ficava imaginando, Senhor, como que eu vou ser quando eu casar, como eu vou tratar minha esposa? E muitas vezes eu acerto, algumas vezes eu erro, e não tenho medo de admitir. E eu falo, Senhor, eu quero ser um homem segundo o seu coração. Sabe, eu não quero ser segundo o meu coração, o que eu acho que é bom ou não. Por mais que eu tenha referências. Irmãos, hoje o mundo carece da referência quando ele entender que a nossa referência, a gente não quer ver pessoas que conquistaram, mas pessoas que estão vivendo. Então, eu peguei essas pregações, eu absorvi, eu estudei, eu li, entendeu? Mas depois que eu falei, cara, o próximo passo é viver. Porque se eu não viver tudo isso que eu estou pregando, que eu estou falando,
você vai colecionar pregações, você vai colecionar histórias que passou, mas se não vive, não tem vida, não tem autoridade. Então o Porsche, ele fala, olha, um exemplo como pai, eu peguei o meu filho, eu fui para caça, no meio da selva, do mato lá, e falei, filho, você tem que aprender a respeitar a autoridade. E um desses princípios eu guardo até hoje. Ele falou, olha, um dia eu fui lá foi pro Peru, fui pra Colômbia, fui na favela, ó, eu branquinho americano, chegar na favela, vou sobreviver, não sei como que é as dificuldades, os riscos. Aí um rapaz muito simples, humilde, falou, cara, eu vou caminhar com você, porque eu sei onde que tem os perigos ou não, entendeu? Então, assim, só vai liberar aquele que aceitou os riscos, entendeu? E ele sabe que ele pode errar e pode falhar, mas só erra quem tenta. Então o Porsche, ele fala que pega esse filho, vai pro mato, fala, olha, onde que o pai for, você vai do lado ou vai atrás, nunca tente ir à frente. Aí o filho, de repente, entretando, ele caçava o arco e flecha, a criança sai correndo lá na frente, de repente esse pai fala assim, olha, cara, se eu não fizer isso, a vida vai fazer. Então ele entra no meio do mato assim, e o filho olha para trás, pro outro lado, começa a gritar, pai, papai, cadê o senhor, papai? E começa a chorar. De repente o pai vem e fala, tô aqui, filho. Por que você não obedeceu, pai? Entendeu? Mas ele falou, olha, a gente tem que treinar as nossas crianças na realidade. Porque senão, depois elas crescem e ela chega numa situação hoje no mundo, no trabalho, nos estudos, num relacionamento, entendeu? E ela não suporta, porque ela não aprendeu a assumir riscos, ela não aprendeu a fracassar, não aprendeu a errar, entendeu? Então, assim, a escola da vida é essa, muitas vezes você vai mais errado que acertar, entendeu? Só que, assim, existe um grande diferencial. O mundo hoje prega, fala assim, olha, aprenda com os erros, entendeu? Esse foi o engano que o diabo lançou para Eva, aprenda errando, entendeu? Ah, se comer vai morrer? Eu acho que você não vai morrer, não. Come pra você ver, você não vai morrer. E ela come, ela desobedece a Deus. Deus, ele é diferente, ele fala, obedeça e faça. Diferente do diabo, faça para aprender, entendeu? Então, é isso. Se a gente aprender, se a gente obedecer, a gente sofre menos. Se a gente aprender com os erros dos outros, é melhor. Entendeu? A gente pode aprender com os nossos erros? Pode. Mas isso custa. Hoje, muita gente fica no caminho, terminou um relacionamento. Teve outro rapaz aí que acho que serviu comigo no quartel. O rapaz que se suicidou. Terminou um relacionamento, chegou lá, não suportou, tirou a própria vida. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender com as frustrações. Entendeu? Hoje os pais não devem poupar os filhos do sofrimento. A dor é pedagógica, né, Fernando? Eles têm que estar com eles, eles têm que ensinar, entendeu? Desenvolver, ajudar os filhos a desenvolver na fé, entendeu? Porque a criança agora aceitou Jesus e mudou da noite pro dia. Não, as coisas acontecem, é um processo, entendeu? Os pais muitas vezes cobram dos filhos aquilo que eles não fizeram, cobram a perfeição, sabe? Então, assim, muitas vezes quando o filho fracassa, cara, é ensinando, é caminhando com ele, entendeu? Dando exemplos nas ações, nas atitudes. Mas, assim, o que tem faltado é isso. Muitas vezes os riscos fazem com que as pessoas foquem só nelas. Falam, eu não posso, eu não tenho perigo comigo mesmo. Eu não corro risco porque eu já sei qual é a caminhada. Então, não, gente, não basta só você vencer, você tem que vencer também. É isso aí. Entendeu? Então, Fernando, hoje, como... Esse exemplo, não, pode falar. Esse exemplo que você deu da caminhada no meio da floresta, lembra muito uma frase que um dos nossos líderes, a gente fala que é o líder mor. Primeiro porque ele é o cabeça de todos os líderes de hombridade lá da IPI do Cavalari, e porque o cara é gigante também. E ele fala, certa vez, um pai falou pro filho, meu filho, cuidado aonde você pisa, hein? Abre seu olho, cuidado aonde você está pisando. Aí sabe o que o filho falou? Ele olhou bem pro rosto do pai e falou, pai, eu não. Cuidado o Senhor, porque eu estou pisando aonde o Senhor está pisando primeiro. Um exemplo. Olha só a responsabilidade que nós temos. Poxa, como você mesmo disse, Fer, a gente não tem que errar para aprender. Muitas vezes a lição já está escrita.
Deus já dá o caminho correto para a gente. Ele deu um manual de sobrevivência na selva. O que nós temos é que seguir e obedecer. E se nós seguirmos e obedecemos, a gente pode ter essa autoridade que não é nossa, é da palavra de Deus, de falar, ó, pode me seguir. Assim como Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é ego, não é vaidade, não, é referência. Fala, gente, ó, vem pisando onde eu estou pisando, porque eu tenho um mapa. A gente não vai cair. Somos perfeitos? Jamais. Mas nós sabemos que quando nós estamos focados no caminho da retidão que agrada ao Senhor, nós não vamos para caminhos irreversíveis, tampouco vamos cair tanto, sabe? Mas manda aí, ô Brenão. Cara, é isso aí que vocês falaram mesmo, cara, o risco. E o que ajuda a gente a diminuir esses riscos é a comunidade cristã, cara. Porque é um apoio valioso e vitalício para os pais nessa jornada, cara. Na criação dos filhos, através de suporte espiritual, compartilhamento de experiências, recursos educativos, cuidados práticos, modelagem da vida cristã. Então, cara, assim, cara, você não segue uma religião, procura, cara, porque ela vai te dar o direcionamento. O evangelho vai te dar, a palavra de Deus vai te dar orientação. É igual o Raul falou, é o manual da vida. Tudo que você precisar está ali na Bíblia. Basta você seguir os princípios que ali se encontram. E com certeza você vai diminuir seus riscos, porque você vai vai educar seus filhos, sua esposa, seus amigos através de exemplo. E o exemplo é o que vai moldando o caráter de um homem, né? Fala assim, pô, tem hora que a gente fica com um cara que tem um caráter tão top, semelhante a Cristo, que você fica ali horas conversando com o cara, você não quer ir embora, ou porque você fala, cara, águia tem que andar com águia. Eu falei com o Raul esses dias, águia tem que andar com águia, porque é o mesmo foco, cara. Não tem jeito de você andar com outra pessoa que não está buscando o foco que é a cruz, que é a salvação. Aí você fala, mas é fácil você pregar para crente. Difícil você falar para quem não está nessa caminhada. É verdade, cara. O Fernando, o Raul, ele joga bola comigo lá de quinta-feira. Nós fizemos um final de ano, um encerramento da chácara. O Fernando, ele entregou para todos os atletas uma palavra de Deus, um livro com, eu acho que o que eu recebia de João ou de Marcos, agora eu não me recordo, mas ele entregou para todos. E lá a gente sorteou vários brindes. E o Fernando entregou uma Bíblia para um cara lá. Conta para eles aí, Fernando, o que o cara falou para você. Então, antes, Breno, o pessoal tava lá falando, olha, cada um vai doar alguma coisa para sortear, né? E aí eu falei, cara, eu posso comprar alguma coisa, doar e tal, mas hoje todo mundo me chama de pastor, de missionário. Eu sou missionário, né? Não sou pastor, mesmo pastoreando algumas pessoas, graças a Deus, mas eu falei, cara, se eu posso dar algo de melhor, eu vou dar uma Bíblia, entendeu? Então eu falei, ó, tem uma Bíblia aqui, tá bom? E vai sortear. E aí na hora eu pensei, eu falei, cara, pode ser que quase todo mundo aqui tenha uma Bíblia. Então tinha boné, tinha copo, tinha lavagem de carro, vários outros serviços também, né? E aí eu falei, cara, senhor, que pelo menos quem receber não tenha uma Bíblia, ou a família não tenha, né? Doa para quem precisa. E de repente o rapaz falou assim, olha, você acredita que eu falei que eu não queria copo, eu queria uma Bíblia? Foi mais ou menos isso. Eu queria uma Bíblia. Eu falei assim, ó, ano que vem, então agora virando a festa, né? Ano que vem a gente vai estudar essa Bíblia, pode ser? Então, o Breno, tem que falar com ele, porque começou agora e a gente precisa, bem na hora, vamos estudar a Bíblia. E o cara falou que não tinha nenhuma Bíblia na casa dele. Era a primeira Bíblia que ele tinha que ia entrar na casa dele. Então, assim, sobre esse ponto, né, na hora eu imaginei, eu falei, algo que, assim, não vai mudar a sua vida dele, mas vai mudar a família dele. Sim. Entendeu? Porque Deus, ele é um Deus de família, foi Deus que criou a família. E ele quer salvar a família, entendeu? Só que esse homem, ele tem que ser mudado, ele tem que ouvir, tem que viver. E é um processo, e por isso que a gente está aqui, para caminhar junto, entendeu? Para que a família dele seja abençoada e que abençoe outras famílias, entendeu?
Às vezes a gente quer ser abençoado para abençoar, né? Só que a gente esquece que já somos abençoados e Deus já está nos abençoando. Entendeu? Sim. Então, assim, Pode falar. Não, eu acho que a gente tem que ser canal de bênção, cara. Às vezes Deus usou você ali para falar com aquele povo, cara. Porque, como eu disse, é fácil você pregar para crente. Vai falar para os caras que não seguem nada. O cara não tem uma Bíblia em casa. Hoje você tem milhares de aplicativos que você pode baixar e ter a Bíblia no celular. O cara recebeu a primeira Bíblia ali. Glória a Deus, cara. Plantou a semente. Nós estamos falando aqui do herói, Breno, e, bom, quem está acompanhando a gente não tem um conhecimento cristão, fique em paz, tá? Não se assuste com o que eu vou dizer. Mas para nós três aqui, que é um pouquinho mais macaco velho, a gente sabe que a batalha espiritual é grande, cara. Na hora que esse cara vê um versículo bíblico no Facebook, e ele fala, cara, que palavra interessante, eu vou buscar... Meu, vem seta maligna de todo lado, tentando bloquear a ideia desse cara para ele se aprofundar no que Deus quer falar para ele. Sim. Na hora, o algoritmo já coloca uma mulher pelada na frente desse celular desse cara para ele tirar o foco. E assim era o trabalho. O cara fala, meu, vou começar a orar todo dia para ir protegido. A hora que ele pisa na empresa é alguém metendo um xingamento, ou a hora que ele sai no trânsito é alguém fechando. Murmuração. Sabe? Então, a batalha espiritual, ela é tão real, ela aflige a homens de fé, homens que têm intimidade com Deus, homens que oram, jejuam e leem a Bíblia. Imagine aqueles que já têm algo especial da parte do Senhor prometido, mas que ainda não tiveram as escamas dos olhos retiradas. Sim. O cara, a todo momento que ele está prestes a encontrar verdadeiramente o Senhor Jesus, vem, cara, os ataques de demônios, dos ataques de Satanás, para tirar o foco do que esse cara está buscando. Sabe, não tenha dúvida. Hoje, quando a gente se levanta para estar numa sexta-feira à noite, olha, 9h20 da noite, o mundo tá aí, cara, sabe, enchendo a cara, ouvindo pornografia fantasiada de música, olhando ou até trocando flertes com mulheres adúlteras enquanto a esposa nem sabe o que está acontecendo. Cara, a gente está aqui se levantando num canal onde muitos se perdem em pornografia, em adultério, sabe, em calúnia e difamação. A gente está aqui para abrir a nossa boca e deixar o Espírito Santo entregar. Porque eu creio, meus irmãos, que o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse exato horário, cara, está tendo muitas batalhas no campo celestial para que vidas sejam alcançadas. E talvez essa vida ela vai ser alcançada daqui a um ano, no canal no YouTube, Homens de Honra. Mas se nós não fizermos agora esse ato profético, falando, meu irmão, você que está aí de bobeira na internet, você que já está sentindo cansaço físico e acha que tem a ver com sua saúde física, com a sua alimentação ou com a sua atividade esportiva, cara, isso tem muito mais a ver com a sua essência pela qual você foi criado, com o seu espírito, que foi criado para estar em conexão com o Criador e que está sendo sugado pelas trevas através das ofertas, dos manjares que o mundo está te ofertando todos os dias. Então se posicione, meu irmão, assim como o herói da sua casa. Eu repito, não é para a salvação apenas da sua vida, mas é para a salvação da sua alma, pela eternidade, e dos seus filhos, e da sua esposa, e das gerações que virão através de você. Então posicione, seja um herói em Cristo, porque é para isso que você foi chamado, em nome de Jesus. Amém. E é bem isso mesmo, porque o mundo está do jeito que está, porque nós não nos posicionamos. Porque se a gente tivesse se posicionado, possivelmente estaria melhor naqueles que buscam a Cristo. E aí cai nos dois últimos tópicos nossos aqui, que é lutar pela salvação de sua casa e enfrentar a sociedade com seus valores contrários, cara. A gente precisa lutar, entender o que Cristo quer que a gente faça. Para isso a gente tem que estar orando, tendo intimidade com Cristo, para poder estar atento à voz do Espírito Santo. E assim lutar pela salvação da nossa casa, cara. Nossa e da nossa casa. Onde a prioridade é a fé,
diálogo aberto, disciplina com amor. Tem vários pontos que a gente deve atacar para moldar aqueles que estão no mesmo foco que a gente, né? Buscando, a gente vai errar, claro que a gente vai errar, não tem jeito, mas a gente tem que reconhecer o erro, pedir perdão, bater a poeira, né? Dar a volta por cima e continuar na luta do foco. E nisso a gente vai enfrentar a sociedade, cara, certeza. Enfrentar a sociedade, porque os valores dela são totalmente diferentes do nosso. A gente tem que se posicionar e fazer valer os nossos valores, porque se a gente ficar quieto, outros vão abraçar a causa, que a causa é a nossa família. É igual o traficante, o pai abandona o traficante, adota o filho, já está de fogueteiro, já está de sinalizar, já está vendendo droga, e o crime adota. E a mesma coisa é o mundão. Se a gente não se posicionar com a família da gente, o mundo vai adotar. Então a gente tem que estar em oração, tem que estar em busca e praticando, porque o exemplo da gente é o que vai valer. Então, se o exemplo nosso está focado em Deus, a gente está no caminho certo. Se o exemplo nosso está focado no mundão, reveja os conceitos, cara. Homens, prestem atenção, busquem a salvação da sua casa e vamos embora guerrear junto com a gente. É isso, Fernando? Exatamente, Breno. Sobre lutar pela salvação da família em relação à guerra espiritual, né? A gente tem que entender que não é tão fácil, não é tão simples, mas é o Senhor que nos dá força, que nos capacita, que nos reveste. Então, assim, no versículo Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, assim, Breno, essa decisão não é só uma decisão que você fala da boca para fora, é uma decisão com a vida, e as suas ações vão refletir. Entendeu? Então, assim, quando você olha, você fala, cara, eles me conhecem, sabe quem eu sou, sai da onde que eu estou, entendeu? E como que eu vou mudar do dia para noite? Cara, é confiando no Senhor, é fazendo um passinho de cada vez, mas é orando, é intercedendo. Josué que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus começa na sua casa, entendeu? E vai vivendo aquilo que você está acreditando, que você está aprendendo, adquirindo conhecimento, vivendo. Errei. Mas, assim, às vezes a gente sonha uma coisa perfeita e não é tão perfeita assim, sabe? Mas é um compromisso diário, entendeu? E é uma questão espiritual. Sim. Tenta aliar, buscar forças, aliados, entendeu? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a pregar na Batista, essa igreja que eu converti, e eu lembro que depois um irmão foi, aí batizou, aí depois foi outro que batizou, entendeu? A minha mãe começou a assistir os cultos, entendeu? E uma coisa que eu até achei engraçado, no dia que ela conheceu o namorado, falou, eu sou da igreja, entendeu? Eu falei, mãe, você ainda não é da igreja, não. Então eu tenho que pegar a 5% para a senhora ser de fato, para falar a verdade. Mas, assim, é uma responsabilidade. A família foi a missão que Deus nos deu. Então, se a gente não amar a nossa família, entendeu? E buscar a salvação dela, cara, a derrota você já tem, entendeu? Você não precisa se esforçar para isso. Então, é batalha, é esforço, é orar, entendeu? Colocar o nome. Uma vez eu fiz uma lista de pecadores, entendeu? Eu coloquei lá mais de 50 números, e os 5, 10 primeiros foi a minha família, foi mãe, irmãos, tio, pai, sabe? Então a gente tem que começar a clamar a Deus, que Deus ele pode converter. Amém. Abraão fala, olha, se tiver um, ele intercedeu, entendeu? Se tiver 50, 30, 10, 5, a gente tem que ser esse intercessor, sabe? E começar pela nossa família a fazer a diferença. Um detalhe muito importante, muito engraçado, que os pais hoje, aquilo que eles não tiveram, eles querem dar para os filhos. Exatamente. E aí talvez seja um erro. Porque hoje, se eles são o que são, é porque eles não tiveram aquelas coisas. Então, às vezes, tem que ensinar os filhos a conquistar,
a ralar, a aprender, a desenvolver, a fracassar, para que assim eles estejam fortes emocionalmente, espiritualmente, na caminhada da vida, entendeu? Agora tem um detalhe muito importante, hoje você quer que seu filho seja médico, advogado, empresário, influencer, jogador, quer tudo. Mas você já orou para que o seu filho seja um missionário? Para que ele seja um pastor? Para que ele seja um evangelista, um obreiro? Então hoje, entendeu? Os pais, as mães, eu não vou deixar meu filho casar com um pastor, com um missionário, não vou deixar ela ser missionária, uma serva de Deus, que, meu Deus, vai passar sofrer, necessidade, vai sofrer. Gente, Deus só tinha um filho e fez o seu filho um missionário, entendeu? Às vezes esse pai guarda o seu filho, de repente o seu filho vai e casa com alguém do mundo que vai levar para perdição. Ó, você vê que o Wallace Fly, nosso amigo aqui do Rio de Janeiro, ele compartilhou. Esquece que tudo tem uma forja. E é isso mesmo, nós precisamos ser forjados e nós precisamos forjar os nossos filhos, moldar os nossos filhos. Se nós quisermos... tem até uma frase que a gente fala, né, no curso de Homens Fortes em Tempos Difíceis, que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis, por sua vez, geram homens fracos. E os homens fracos geram tempos difíceis. Então, olha como é cíclico. É cíclico. Então, nós temos que entender assim, peraí, meu filho, eu tive que cavar um alicerce, construir minha casa, ok, meu filho não precisa cavar o alicerce, ele tem que construir na minha laje, eu já tenho uma estrutura, uma base, mas ele vai ter que bater massa aqui nessa laje, ele vai ter que levantar, ele vai ter que aprender o processo, porque isso é uma forja, assim como o Wallace compartilhou aqui, é o que vai deixar forjado ele para a batalha, porque o nosso Pai Celestial, ele não tem neto, o Pai é Pai, Deus é meu Pai, Deus é Pai do meu filho, Deus será o Pai do meu neto, ele não tem neto. Então isso é importante, que cada um busque a sua salvação, a sua intimidade, a sua conversão genuína. E lógico, nós como pais, sacerdotes do lar, devemos transmitir a mensagem, devemos ser exemplo para a nossa casa, mas devemos também mostrar para eles que existe um caminho de batalha, ainda mais para os meninos. Nós temos que formar guerreiros, campeões, que sabem assumir a responsabilidade do papel de homem na sociedade. Amém. Bom, e eu acho que um ponto que a gente pode trabalhar sobre isso, Raul e Breno, por exemplo, uma vez alguém comentou comigo, cara, a importância de se cristianizar. Então, vou resumir isso. Cara, você está ali se alimentando. Então, gente, podemos fazer uma oração para agradecer a Deus que vivenciou isso, sabe? Então, as pessoas, porque eles não estão acostumadas com isso. Então, isso requer força, disposição, entendeu? Você enfrentar sua vergonha, entendeu? Seus medos. Então, assim, a gente tem que começar a fazer isso, sabe? É viver a palavra. Não somente, eu vou ler um versículo aqui. Não, gente, a ação desse versículo aqui é isso, a prática é essa, entendeu? A gente começar a viver na prática isso. Porque não é tão difícil, não. O difícil somos nós. A gente coloca em empecilhos. E às vezes a gente acha que a palavra não é viva, a palavra ela é viva. E a palavra ela transforma. Entendeu? Amém. O carcereiro ia se matar, Pedro e Silas louvando, cantando, de repente cai ali a muros da prisão com terremoto. Ele, não faça isso. Aceite Jesus, que salva tu e tua casa, meu amigo. Entendeu? De repente tá ali batizando, tá ali salvando aquela família. A gente tem que clamar pelas nossas famílias. A gente tem que orar e perceber, ter paciência. Entendeu? Às vezes a gente levou anos. Muita gente orou por nós e às vezes a gente quer ir imediato, entendeu? E às vezes a gente nem vai saber, entendeu? Às vezes você perde o contato, de repente morreu, você fala, cara, mas às vezes você descobre que Deus criou um caminho, aquilo que você fez foi importante naquele momento, e você não é o autor, você
é só o instrumento do Senhor. É o cooperador, é o cooperador. Então eu falo, Senhor, que eu seja instrumento, que eu não queira, sabe, tomar o seu lugar, entendeu? E tempo fora de tempo me usa fazer a diferença. O tempo fora de tempo me ajude a ser o protetor dessa família, a estar atento às ciladas que o diabo está investindo para entrar aqui, entendeu? Então, às vezes, você não vai ser esse sacerdote sendo legalzinho, bonzinho. Às vezes, o seu filho, a sua esposa vai dormir chateada com você. Por isso que eu falo, tem que ter sabedoria para fazer com amor, com carinho. Mas a gente tem que nos posicionar, se a gente quiser enfrentar, entendeu? Essas dificuldades, essas barreiras, esses inimigos que querem atacar a família, entendeu? É isso mesmo. Porque são famílias desestruturadas. Eu falo porque a minha família foi assim. E eu falo, Senhor, isso vai acabar na minha família. E eu, glória a Deus, família para a glória do Senhor. Amém. Eu não vou ocupar meu pai, minha mãe, mas a minha família vai ser do Senhor. A partir de mim, eu me comprometo a isso. Me ajuda, porque eu não sou capaz. Porém, a gente tem que lutar. A gente tem que investir em conhecimento, sabedoria, caminhar com quem já passa por isso, ver pessoas que vivem isso na prática, entendeu? Mas hoje é isso, pessoas que dão palestra, testemunho, mas assim, não vivem, entendeu? E são referências. Então a gente tem que tirar essas referências que estão no mundo e buscar referências em Deus. Às vezes são pessoas simples, humildes, mas que vai te dar lições para você preservar a sua família, entendeu? Então eu dei o exemplo de Josué, que falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De Abraão, entendeu? Intercedendo ali pelo seu sobrinho. Mas, Ló, não, Jó, quer dizer, sobrinho de Abraão, Ló, né? Mas Jó intercedia pelos seus filhos, entendeu? Oferecia sacrifícios para que Deus os perdoasse. Então a gente acha que, de repente, as pessoas não converteram e já desanima, não. Você tem que, às vezes, ter dores de parto para que a pessoa possa desenvolver a salvação, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para você ver os frutos. E você, às vezes, vai ser essa pessoa que vai ajudar, que vai discipular, entendeu? Que vai caminhar com ele lado a lado, entendeu? Então, assim, se a gente quer ver a nossa família, entendeu? A gente tem que pagar o preço, entendeu? Mas, Raul e Breno, hoje a nossa dificuldade tem sido o quê? Que as pessoas têm focado em si, entendeu? Então, muitas vezes ela acha que dá uma pensão para a mãe, dá uma ajuda, dá isso, daquilo, ele já está fazendo a parte dele, entendeu? Mas não ora, não intercede, não conversa, não liga, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante sobre esse processo de conversão na família, na parentela, é interessante porque a gente está falando aqui do herói, né? Do posicionamento desse guerreiro, e que não é sendo bonzinho. O posicionamento requer força, requer você tá preocupado em agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. E ao mesmo tempo, ter a consciência de que quem convence do juízo do pecado é o Espírito Santo. Então as suas armas, elas são espirituais. Não adianta querer usar o melhor argumento, comprar a Bíblia mais bela, levar para a grande convenção. Eu falo até de muitos evangelistas. O cara, ele quantifica tantas mil pessoas para Cristo. Levei tanto... Irmão, cara, você não entendeu ainda o que é o cristianismo, porque a palavra fala que ele deixou as 99 para ir atrás de uma. Então, cada vida é importante. Às vezes, Deus conhece tanto o seu ego, meu irmão, que mesmo você servindo, mesmo você sendo uma bênção, ele converte pessoas através da sua vida, mas não deixa chegar ao teu conhecimento por conta da tua vaidade, para que você não se engane, para que você não pense que é você que está fazendo a obra. Na realidade, é a obra do Senhor que está sendo realizada através da sua vida. E esse é o nosso discernimento espiritual quando a gente se posiciona diante de uma guerra. É saber que essa batalha já está ganha. O Senhor Jesus já venceu essa batalha na cruz, gente. Ele já venceu. Ele pegou sobre si todos os pecados do mundo. Naquela hora, o Pai se apartou. Ele teve uma dor ali imensurável. Quando a gente pensa na cruz, não tem como não se constranger, não chorar
sabe? Não ser impactado por esse amor, porque a gente, poxa, a gente tem família, eu, o Breno, tem filhos. Só de sonhar em perder o filho, a dor já é imensurável. Imagina você colocar o seu filho em sacrifício por pecadores. E o Senhor, ele colocou Abraão diante desse cenário justamente para quê? Para falar, olha, não idolatre o seu filho, eu quero o seu coração, não quero a vida do seu filho. E o Senhor, ele pegou o coração de Abraão. E é isso que ele quer fazer com você aqui essa noite, você que está nessa live. O Senhor quer o seu coração, sabe? Eu não sei por que você veio parar nessa live, eu não sei o que você está esperando, mas o Senhor Jesus vai te pegar. É um amor que ele é irresistível. A gente pode pelejar, a gente pode contra-argumentar, mas esse amor é irresistível. Eu lembro que quando eu saí do meu caminho de trevas e comecei a andar na luz, os caras que eu andava era quase tão ruim quanto eu era o pior de todos, mas totalmente drogado, os caras pervertidos, bebia pra caramba, os caras falavam, rapaz do céu, certeza, Raul, que você virou crente? Eu falei, velho, vocês acham que as drogas é um caminho sem volta? Jesus é um caminho sem volta. Amém. Quando você enxerga a verdade, não dá para você compactuar com a mentira mais, sabe? Então, é um processo que não está nas nossas mãos. Nós precisamos deixar o fluir do Espírito Santo. Muitas vezes, com essa visão, sabe, de querer ajudar o Espírito Santo, é onde a gente peca. Quantificando, ou muitas vezes agradando os homens ao invés de agradar a Deus. Ontem eu ouvi um vídeo, um rapaz falando, ele falou, cara, a igreja está precisando de cruz. Hoje é legal ser cristão, ser evangélico, porque é network, porque é papo bacana para massagear o ego. Tem pouca cruz nas pregações. Só que a gente entende que a verdade, ela é imutável. Se ela está na boca do Fernando, do Breno, do Raul, ou de quem quer que seja, ela é imutável. Ela é que tem o peso do convencimento, não somos nós. Então, para quem está aqui participando desse momento com a gente, pode ter certeza que o que a gente está trazendo aqui não são percepções filosóficas ou opiniões éticas, morais, pessoais. A gente está trazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao nosso coração e aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado no decorrer da caminhada cristã. Amém. Isso é extremamente impactante. E eu acho interessante porque quando a gente começa a beber dessa fonte, e são 3 homens aqui que têm caminhadas diferentes, mas que têm o mesmo propósito, o papo ele discorre que não tem fim, né? Se fosse para ser a live de 1 hora, já estouramos 1h30, e se deixar adentro a madrugada. E eu fico feliz porque quando eu penso em falar, vamos encerrar, novas pessoas se achegam, porque o propósito de Deus ele é diferente do nosso. E Deus, ele traz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A gente não sabe o porquê que a gente está aqui falando isso que a gente está falando, mas nós sabemos que nós precisamos nos disponibilizar para a ação do Espírito Santo. Mas ele fará. Então eu sei que tem mais conteúdo aí até finalizar, mas eu quero aproveitar e agradecer muito a sua vida, Fernando. Não poderia ter sido melhor tudo que você contribuiu, e a gente percebe que tem muito ainda, né, Breno, para compartilhar aqui com a gente. Precisamos agendar mais uma participação, mas tem sido muito impactante essa nossa conversa de hoje. Amém. Bem, é verdade, Fernando. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Engrandeceu demais a gente poderia ficar falando aqui, ó, quando a conversa é boa, o papo é bom, a hora voa, né? E foi um prazer estar aqui, ouvir o seu testemunho, o seu posicionamento como cristão, e saber que a gente não está sozinho nessa, que você é mais um homem de honra e está seguindo a palavra de Deus. Eu queria agradecer, deixar minhas considerações finais, porque foi bênção esse dia de hoje, e espero que quem puder assistir, mandar para mais amigos, que aqui foi uma aula de cristianismo, e de posicionamento.
Você que não sabe para que lado que vai, cara, vá para o lado de Cristo. Max Motas aí, nosso amigo Adriano, seja bem-vindo. Muitos amigos presentes, sejam bem-vindos. Passou Caldeira ali, você viu? Caldeira passou. Caldeira! Vários caras, mano. Vários caras aqui que depois assiste a live. Brianese, amigo do futebol. Wallace Fly do Rio de Janeiro. Cara, eu queria deixar para o Raul deixar as conclusões finais e depois passa para o Fernando e para a gente poder estar encerrando. Tá bom, Fernando? Só queria que Deus continuasse te abençoando, que a gente precisa voltar mais vezes aqui para continuar esse papo. Tá bom? Raul, deixo contigo e depois você encerra com o Fernando. Tá bom. Amém. Bom, hoje como tema pai-herói, eu quero deixar essa palavra para você. A jornada do herói, ela não é uma jornada com uma linha reta. Ela é uma jornada de altos e baixos. Então, eu não sei em que momento você está vivendo. Talvez você esteja no seu momento mais baixo, no seu fundo do poço, realmente. Ou talvez você está lá no pico e está vivendo o seu auge. Mas não se iluda com o momento. Saiba que o Senhor tem um plano para a sua vida. Você tem esse papel de ser o herói da sua casa e vai sim superar os momentos de vale com fé em Cristo. E quando você estiver no pico, você vai ter que se lembrar que toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor Jesus. Amém. Porque você só está lá porque Ele te colocou lá. E você esteja preparado. Tenha a humildade de saber que em qualquer momento você pode revisitar o vale, assim como Paulo disse. Aprendi a viver com muito e com pouco, sabe? E a gente não está falando de questão financeira, a gente está falando de situações emocionais, de batalhas com a saúde, de relacionamentos e tantas circunstâncias que nos colocam entre picos e vales. Mas o que o Senhor tem reservado para nós é muito maior, é inimaginável. Então continue firme na palavra de Deus. Você é homem de honra, você que está passando por batalha, saiba que você não está sozinho. Entra no canal Homens de Honra, manda o seu pedido de oração, que existe um exército de homens de Deus que estão lutando para que a sua casa seja restaurada, assim como a nossa também foi. Muito obrigado. Amém. Fernando, a palavra é sua, encerra aí, ora por nós, e desde já, muito obrigado pela participação. Foi uma honra poder conhecê-lo, e vai ser uma honra poder caminhar contigo daqui para frente. Amém. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, Raul, pela oportunidade. Parabéns pelo ministério que vocês têm, né? Homem de honra. Eu queria deixar uma palavrinha a quem está nos assistindo nesse momento, né? Aqueles que irão assistir após essa live também. Primeiro, eu queria apresentar a minha igreja, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deixei para falar dela por último, né? É uma igreja muito abençoada, uma igreja que Deus usou muito na minha vida para me ensinar, para caminhar com os irmãos, para ver homens de Deus, homens sendo desenvolvidos e formados, da mesma forma mulheres. Lá tem um curso muito interessante, que era Design Divino. Deus, ele tem um design, entendeu? Nem é qualquer design, é um design divino. Era um curso para as mulheres. E lá a gente tinha uma carência. Tem um curso para mulheres, um curso muito top, como ser uma mulher bíblica, feminina, ao invés de feminista. Faltava um curso para homem. Não sei se hoje lá tem. Mas eu sei que é uma igreja que buscava o avivamento da igreja, um avivamento pessoal para os membros, para que ela crescesse, para que ela pudesse ser relevante na sociedade, nas cidades. E Deus tem levantado muita gente boa lá. E para trabalhar com diversos assuntos, tanto aconselhamento bíblico para homens, para mulheres, em relação a missões. Cresceu muito como uma igreja missionária, então tem abençoado outras igrejas, outras regiões, tem abençoado o próprio campo em volta, na região de São Paulo, no Brasil. Eu acho que depois que você descobre qual é o seu papel, a sua função, você entende que você é um instrumento de Deus, Deus ele abençoa. Então, que os irmãos conheçam essa igreja, assistam no YouTube, né?
tem feito um trabalho muito importante. E eles nos enviaram, tanto eu quanto a minha esposa, aqui para Marília, junto com as igrejas presbiterianas do Brasil aqui de Marília, para fazer esse trabalho. Então, eu vejo que tudo se trata de investimento. Não existe almoço grátis. Pela fidelidade daqueles irmãos lá daquela igreja, eu estou aqui hoje. Glória a Deus. E quando a gente entende isso, a gente é grato pelo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. Então eu oro e amo essa igreja de paixão. E se você não tem uma igreja, então tem a nossa igreja aqui em Marília, que está começando. E, irmãos, eu vou falar para vocês. Deus, ele ama pequenos começos. Entendeu? E eu já estive com pressa, hoje eu não estou com pressa, porque eu sei que Deus, ele ama. Então, se você ainda não sabe como ser um homem de Deus, como ser um homem bíblico, como ser um homem de honra, porque hoje o que tem faltado são pessoas de honra. Não só homens, mas mulheres. Entendeu? Então, pesquisa mais sobre homem bíblico, mulher bíblica, sobre princípios, entendeu? Porque hoje o que tem faltado na nossa sociedade são homens e mulheres com princípios. Vocês estão vendo um jovem de 30 anos, mas casado, mas que já teve problemas, dificuldades, mas que quer ser instrumento de Deus, entendeu? Hoje eu não me importo pelos sermões que eu vou pregar, hoje eu oro bastante, busco estudar, me preparar. Mas às vezes a gente busca tanto trabalhar para Deus e a gente esquece que Ele não nos chama somente para trabalhar para Ele, mas Ele quer nos chamar para trabalhar com Ele. Então há um privilégio nisso. Há paixão, há interesse. Então às vezes, eu não tenho sentido na vida, lógico, você só vive para você. Você precisa entender que Deus te fez para Ele e Ele quer você com Ele. Então, a partir do momento que você entende isso, você sabe que você não vive mais para você. Eu pude ver muitos amigos meus, amigos da faculdade, amigos do futebol, entendeu? E eu mando um abraço para todos eles. E ao mesmo tempo, hoje, na minha condição hoje como missionário, eu até falo, gente, não me veja como um super-herói, porque eu não sou modelo exemplo para ninguém, mas Jesus é. Mas o que eu digo é o seguinte, que eu aprendi com outros homens de Deus, e cara, se a gente fizer aquilo que o Senhor nos ensinou, onde nós estamos, porque hoje eu faço, que nem o Breno falou, olha, ele orou, ele pregou, e eu fico imaginando, Breno, quanto futebol eu tive a oportunidade de pregar, mas eu não tinha prática, não tinha pessoas que faziam isso para me motivar, para me dar um exemplo. E eu falo, cara, quantos amigos hoje que às vezes eu tenho uma notícia, de repente o cara, um acidente, morreu afogado. Caraca, velho, oportunidades que eu tive de mostrar a diferença que é Cristo e hoje eu não tenho mais. Mas hoje eu falo, Senhor, não me deixe perder as oportunidades, tá bom? Amém. Então, se você tem faltado referência, tem faltado um herói para você falar, não, eu quero me inspirar nesse cara. Hoje você saiba que tem Jesus Cristo, que ele fez muito mais por você, que coisa que herói nenhum vai fazer. Não é jogador, não é cantor, não é apresentador, não é famoso nenhum. Jesus morreu no seu lugar. E ele quer você. Ó, Noé andou com Deus. Você tem na Bíblia que Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, e eu e você não poderia fazer o mesmo? Onde estamos, caminhando com Ele, vivendo essa vida que vamos viver, mas ao lado dele. Então busque ser alguém que Deus te usa. Não se importe pelo que o seu trabalho te representa, pelo que você pode oferecer. Uma vez eu pensei, nossa, imagina eu escrevendo livros, estudando bem, sendo conhecido, palestrante. Cara, hoje eu não quero saber disso. Hoje eu quero saber o que Deus pensa de mim. O Deus e o que o diabo pensa de mim, que é o que mais importa. Porque tem muita gente que o diabo nem se preocupa, entendeu? Não, isso daí já está se perdendo. Mas eu quero saber o quanto que eu estou incomodando ele e o quanto que eu estou obedecendo a Deus. Principalmente isso, o que Deus pensa de mim. Então, se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei aqui nessa noite, eu também quero ter outras oportunidades com você e realmente, será a hora uma honra. passa que a gente nem vê, parece que foi 15 minutos, né, mas deu quase 2 horas. Mas, gente, busque, sabe, refletir o que Deus pensa de você.
busque, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero fazer a diferença onde eu estou. Hoje eu estou como missionário, eu tenho ajuda da igreja, que me abençoa muito, mas eu falo, cara, eu poderia ter feito isso em casa, e eu vou fazer a mesma coisa por onde eu for, daqui para frente, porque ele chama, ir de fazer discípulos, você é um discípulo de Jesus, você aprende com ele, você faz discípulos dele. Entendeu? Então o homem, quando ele sobe alguns degraus do que ser um homem bíblico, um homem de honra, uma mulher bíblica, uma mulher de honra, no final ele vai descobrir que se ele não tem feito discípulos de Jesus, ele está em falta, tá bom? Então que nessa sociedade que tem faltado de referência, de herói, a gente lembra que tem um herói, que ele investiu em homens fracos, miseráveis, entendeu? Que para o mundo seria um fracasso, mas olha onde que a gente está, 2000 anos depois, passou impérios, passou governos, mas ele ainda reina, e reinará para sempre. Bom, que Deus te abençoe, vamos orar então, agradecendo a Deus nesse bate-papo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Senhor, Pai, por essa live, por cada um que participou, seja parcialmente, que acompanhou do começo ao fim. Mas obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Senhor, a viver de acordo com os seus planos e propósitos, meu Deus, que são muito maiores que os nossos. E um deles, ó Pai, que nós sejamos homens bíblicos, que tenhamos mulheres bíblicas, para que as famílias, ó Pai, sejam estruturadas, ó Pai. Que nós não nos conformeis, ó Pai, com esse mundo, mas que também, ó Pai, o Senhor possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, fazer um avivamento, Senhor, através das famílias, dos casamentos, ó Pai, e da liderança do homem, ó Pai. Que o diabo tenha, ó Pai, atingido a liderança do homem. Então, ó Pai, o Senhor não permita que isso aconteça, Deus. Levante homens nessa geração, ó Pai. Homens que dê a vida pelas suas esposas, pelas suas famílias, pela sua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e agradecemos e pedimos uma boa noite, Pai, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Breno e Raul, eu só gostaria de falar, nós estamos na congregação presbiteriana da Zona Norte de Marília, tá bom? Então, quem tiver interesse em fazer uma visita, conhecer, fazer um discipulado, em breve qual que é o endereço? Rua Nardiz Ilon, número 10, Jardim S, Jardim Santa Antonieta ali, tá bom? Vamos fazer o café. Instagram? Meu Instagram é fer.daraújo10. Aí você vai me achar lá. A igreja também, se colocar IPZN ou Igreja Presbiteriana da Zona Norte, você vai encontrar também, tá bom? Mas lá a gente vai ter depois o café com os homens, o design divino também, se as mulheres quiserem participar. E estamos aqui para servir, para caminhar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, Raul e Breno. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Beleza. Obrigado, viu, Raul? Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que participaram aí. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.